Paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar algo relacionado ao novo nascimento, né? Sobre a pessoa nascer de novo, sobre a pessoa ser regenerada ou a regeneração. Começando então, eu quero falar sobre o que não é o novo nascimento. A Bíblia condena algumas coisas e que muitas pessoas podem entender como novo nascimento. Então, o que a Bíblia condena como não sendo o novo nascimento e pessoas que entendem esses atos como sendo o novo nascimento. Por exemplo, em Mateus 7, 21 a 23, reconhecer Jesus não implica a pessoa ter nascido de novo. Até porque quando aqueles que se apresentam diante do Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, Senhor, eu fiz milagres no teu nome, eu profetizei em teu nome, Jesus vai dizer que não lhes conhece. Então, pelo fato de conhecer Jesus, isso não implica que a pessoa nasceu de novo. Nós temos também Tito 1,16, onde confessar que conhece a Deus e não praticar obras que condizem com esse confessar, também se expressa em religiosidade e não em nascer de novo. João 3,3, aquele que não nascer de novo, ou seja, você frequentar, você estar no ambiente religioso, não implica que você nasceu de novo. Tiago 1,26, ser religioso e não refrear a língua, a religião desse é vã, ou seja, não condiz com o novo nascimento. A pessoa que frequenta, que faz parte, mas não tem obras que condizem com o que confessa, isso se constitui em religiosidade e não em um novo nascimento. Também João 15 e 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então, estar em um ambiente, fazer parte de um ambiente, estar congregando e não estar obedecendo ou cumprindo o que se deve cumprir mediante a Escritura, isso se constitui religiosidade e não novo nascimento. E o novo nascimento também não significa ou não se constitui em benevolência. A pessoa ser bondosa, isso não se constitui novo nascimento. Por quê? Por quê? Porque Jesus ele fala que vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Ou seja, uma pessoa má, ela sabe ser boa quando lhe convém. Então, a apresentação de bondade, a apresentação de benevolência não se constitui que a pessoa nasceu de novo. Uma pessoa religiosa é bondosa, ela faz caridade, porém isso não significa que ela nasceu de novo. Então as boas obras, em hipótese alguma, substituem a necessidade do novo nascimento. Então, religiosidade e benevolência, ou ser bondosa, ser carismática, ou contribuir de forma caridosa e praticar, assim, boas obras, isso não se constitui o nascer de novo ou o novo nascimento. Então, partindo deste princípio, partindo daquilo que não é o novo nascimento, nós precisamos entender agora e falarmos sobre o que é o novo nascimento. Existem algumas expressões dentro da Bíblia e em algumas traduções bíblicas que nos apresentam o novo nascimento. Por exemplo, nós temos o nascer de novo, nós temos o nascer de cima, nós temos nascer mais uma vez, temos a regeneração, ser nascido de Deus, ser gerado de Deus, vivificado por Ele, vivificado por Deus, e ser feito nova criatura, que é a expressão que a gente mais usa e mais conhece acerca desse contexto de novo nascimento. Tem um texto, e o texto onde é que nós nos baseamos sempre, e esse texto é o texto base
né, para a questão da regeneração e do novo nascimento é João 3,5. Em verdade vos digo, ou te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse nascer da água, esse nascer do Espírito se constitui o novo nascimento. Então nós vemos aqui que o nascer de novo é uma obra sobrenatural, né? Não é algo que se percebe senão pela manifestação que a pessoa irá apresentar. Vemos que o nascer de novo se constitui em nascer da água e nascer do Espírito, ou seja, nascer da palavra, né, e nascer do Espírito da parte de Deus. Então o novo nascimento é uma obra direta do Espírito Santo, uma obra direta do Espírito de Deus. E sendo uma obra de Deus, o ser humano ele não tem parte, né? Ele não consegue fazer com que outra pessoa nasça de novo. O ser humano ele não tem condições de convencer outra pessoa a aceitar a Cristo no sentido de convencimento no sentido espiritual. Isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo que fala ao coração do homem. É o Espírito Santo que usa a palavra pregada e penetra até a divisão da alma e do espírito e convence a alma do homem, né, acerca da salvação, acerca do juízo, acerca da Escritura e acerca da verdade de que Cristo é o Senhor. Né? Então isso não é obra de homem, é obra de Deus. O que nos compete é ministrarmos, o que nos compete é pregarmos, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Então a obra ou o novo nascimento é algo direto de Deus por intermédio do Espírito Santo. Esforços humanos não podem fazer com que a pessoa seja gerada novamente. Pedro vai dizer que somos gerados em Deus. Somos gerados em Deus. Então o ser humano ele não tem capacidade alguma de fazer com que outra pessoa seja regenerada, né? Isso cabe ao Espírito Santo por intermédio da pregação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É através da palavra que o Espírito se manifesta no espírito do homem e assim transforma a pessoa em uma nova criatura. Então o novo nascimento é uma transformação interna. Características do novo nascimento, né? Então, sendo uma transformação interna, é uma mudança espiritual. E como que eu conheço que a pessoa nasceu de novo? Por intermédio do que ela vai praticar, dos frutos que ela vai produzir. Outra coisa, Deus muda o coração de pedra, o coração duro, em um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus. Assim como Noé, o homem justo, o homem íntegro, no meio de um povo corrompido, Deus fala, Deus sussurra aos ouvidos do seu coração e ele entende a voz de Deus. Tá? Então é dessa forma, um coração sensível à voz de Deus, ao chamado de Deus. Então ele participa da natureza divina, como eu citei anteriormente. Pedro ele fala disso, 2 Pedro 1,4, que nós somos agora participantes da natureza divina. Nós estamos agregados a Deus. Por isso nós somos corpo do Senhor, né? A igreja se constitui o corpo de Jesus. E a crucificação da carne, né? Agora o ser humano ele não é mais autônomo, né? Ele é livre, porém
ele é livre para cumprir tudo aquilo que está determinado por Deus. Quando uma pessoa está crucificada, ela não tem autonomia para cumprir, ou para fazer, ou para exercer alguma obra, senão dentro da sua limitação. Então, a crucificação da carne é indispensável, e ela caracteriza o novo nascimento. Por quê? Porque agora nós somos guiados pelo Espírito, porque agora nós somos guiados pelo Espírito de Deus. O novo nascimento, a regeneração, constitui em que o ser humano agora não é mais guiado pelos seus pensamentos, pelos seus desejos, mas sim pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que está no espírito do homem e comunica, o Espírito, ele comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Paulo fala isso, e agora o Espírito Santo vai se comunicando com o nosso espírito e nos guiando, e assim não mais andaremos nas vontades da carne, sendo assim crucificados com Cristo. Então, o novo nascimento, ele se constitui uma mudança radical. Os desejos, ou as pulsões, os impulsos energéticos que antes nos dirigiam, que antes nos guiavam, agora são mudados. O Senhor toma o controle da nossa vida. Essas pulsões são convertidas ao Senhor, e nós andamos por aquilo que o Senhor entendemos que é o melhor para Deus. Aquilo que nós entendemos que é verdade, aquilo que o Senhor nos chama a cumprir a sua missão, a exercer o chamado, a vocação que nós temos recebido de anunciar o Evangelho, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, regeneração é mudança radical e mudança interna, ainda que se reflita na mudança externa, se reflita externamente. Mas o novo nascimento é obra de Deus, e é obra espiritual, e se manifesta de forma interna, operando assim o novo nascimento no homem, e o homem se tornando então nova criatura, fazendo parte agora da natureza de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.